último episódio do ano, que foi um episódio que era prestando homenagem a Rolando Boldrin. Então, pera aí, já está gravando, o senhor sabia? Ah, é? Poxa. Ninguém te falou? Não. Então, galera, estamos aqui com este queridíssimo... Ele falou pra mim assim: Cristiano, por favor, não me chama de Lulu Santos, mas não tinha como não falar e não falar com o meu editor. Roda a vinheta que eu estou com o meu professor queridíssimo Erivelton do canal Pode? Pande. Ah, é Pande. É Pande. É Pande, bode, Pande. É bom de Pande. Roda a vinheta, meu editor, que estamos com o professor... Cheguei a enrolar a língua. Professor Erivelton. Roda aí, editor, a vinheta que a gente já volta com o São Gonça Podcast. Fala, galera, voltamos aqui com o São Gonça Podcast. O meu nome é Cristiano Lopes, eu tenho a honra e o prazer enorme de apresentar este camarada que dá uma força gigante pro São Gonça Podcast. Na maioria dos vídeos ele comenta, há bastante tempo, pelo menos uns 5 meses ele comenta em quase todos os nossos vídeos, no canal do YouTube, no canal do Instagram. Cheguei a respirar fundo. Meu nome é Cristiano Lopes e o professor? Erivelton Nunes, do Pod Band. Erivelton Nunes, do canal Pod Band, que por sinal... Pod Band. Band, meu Deus do céu, eu nem sei falar Band. Band. É só lembrar do Batman. Band. Tá, Band. é tipo... Exatamente. É isso. Então, editor, coloca aí... Essa batida aí. Editor, coloca aquela vinheta assim, ó. Tá bom, editor? Aquela batida do Batman e Robin. É a melhor que tem, né? Professor, muito obrigado. Poxa, é um prazer. Valeu mesmo. Obrigado por comentar em todos os nossos vídeos lá. É um namoro, né? Que você está se concretizando hoje. E aí eu falei, cara, nada melhor do que convidar o professor Erivelton pra gente tecer os nossos laços e afinidades. Professor, obrigado. E acabar com esse namoro à distância, né? Porque namoro é verdade. Só é bom se for ao vivo. É verdade. E aí dá pra fazer o Hachomirochai no Hachofly. Caraca, essa foi boa. Vai de novo olhando para essa câmera. Hachomirochai no Hachofly. Pode ir que o negócio é bom. Muito bom. Entenderam, né, galera? Então comenta aí embaixo se ele parece ou não com o nosso queridíssimo Lulu Santos. Comenta aí. Quem comentar primeiro aí vai vir aqui no São Gonça Podcast. E ganha nota em matemática lá no Pandiá. É, né? Quem é no colégio lá, né? Quem é do colégio. Vamos começar o nosso roteiro. Sabe por quê, meu queridíssimo professor? O meu diretor técnico, ele fica lá dentro, aqui no meu ponto, falando assim, para de encher o saco do convidado e entra no roteiro. Você tá emocionado aí, falando com o professor... com Lulu Santos. Qual era o outro também, professor, que a gente estava falando aqui em off? Fala aí, professor. Fala aí, professor. Fala com o urso, que o urso resolve. O urso é o urso também? É. E aí meu diretor artístico fica lá me perturbando no meu ponto aqui. Eu já falei pra ele que eu vou trazer ele aqui pra ele botar a cara aqui, parar de mexer o saco lá de dentro e botar a cara aqui pra galera conhecer ele, né, professor? Fica lá no Switch. Fica lá no Facebook, WhatsApp, Instagram. Ele mesmo comenta nos nossos próprios vídeos. Valeu, meu editor. E mandando recado. Mas alguém tem que trabalhar, né? Tem, né? Alguém carrega o piano, né, professor? Isso. Professor, brincadeiras à parte, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela disponibilidade da gente ter aí uns 20 dias conversando no Zap. Sim. Não. Pô, Cris, essa semana não dá. Pô, Cris, na outra semana. Falei, não, professor, peraí, vamos ver na outra. Não, pô, Cris. Aí, finalmente, chegou o dia. Professor. Vender dificuldade para comprar facilidade. Né? É verdade, gostei da filosofia. Professor, fala comigo. Antes da gente entrar nas perguntas oficiais, porque eu sei que o professor é um especialista em matemática, física quântica, é isso aí? Estatística. Estatística. E ciência de dados. Caraca, hein? A gente tem que estudar cada vez mais. Recentemente veio uma professora jornalista, anteriormente veio uma poeta doutora
doutora em o que, gente? Psicanálise. Tudo gente boa. Veio um camarada nosso, Eric Bernardes, Pô, aquele ali é... Ele é um lindo, foi meu aluno. Sensacional. Eu andei um tempo magoado com ele, né? Porque Sério? Ele saiu do mundo da matemática, ele era um dos melhores alunos que É eu tinha mesmo? na época em matemática. Ah, então vou mudar o roteiro aqui, mete bronca, fala sobre Mas isso. depois eu descobri o segredo dele. Fala aí. A mãe dele é professora de matemática, sem vergonha, só foi me contar há pouco tempo quando ele me pediu informações para escrever uma crônica sobre o Coroado, onde eu fui criado. É mesmo, professor? Aí ali ele confessou, mas depois de alguns chopes, claro. Ah, é? Dizia, minha mãe, se você quer conhecer a pessoa, dê bebida, dinheiro ou poder a ela. Que aí você vai conhecer quem é a pessoa. Eu acho que nessa ordem o poder é pior, né, professor? Sim, o poder é o pior, é a pior das drogas. É pior, é verdade. Professor, então, eu vou mudar um pouquinho o roteiro aqui. Então conta um pouquinho como é que foi essa trajetória aí do Eric. Deixa eu falar, assim, eu preciso... Obrigado, tá, professor? Obrigado por você ter vindo sim. aqui, você ressalta meus agradecimentos. Obrigado sem mesmo. Problema. Eu preciso contar, pelo menos rapidamente, a minha passagem para chegar até a educação, para chegar... Claro, mete bronca. Bem, eu fui criado no Coroado. Eu sou filho de uma família de 6 filhos, né? Éramos 6, perdi um irmão com meningite, vim de Recife para cá, e eu tive alguns problemas, né? Dificuldade, minha mãe é analfabeta, e minha mãe sofria abuso. Caraca, aí é ruim demais, né? Do meu pai. Até que um belo dia ela precisou lutar pela vida dela. E aí ela entendeu que ela corria risco. Por questões de... Meu pai era usuário de álcool. Então, a partir daquele momento ali, nós tivemos que romper com algumas coisas, né? Em relação à vida, a zelo pela casa. Minha mãe era uma pessoa que, apesar de nunca ter ido à escola, eu acho que o lugar que ela mais amou na vida foi a escola. E para arrumar emprego, como é que arrumava emprego? Meu pai andava com a nossa certidão de nascimento no bolso. É mesmo, professor? E aí, só para segurar mesmo? Sim. E aí, o que se fez? Minha mãe foi trabalhar em casa de família, mas precisava dos documentos. Então, a primeira carteira de identidade dela, ela colocou o dedo, porque não sabia assinar. Então, Entendi. era analfabeta, vinha grafado na identidade. No RG antigamente vinha assim, né, professor? Aí, posteriormente, eu ensinei ela a escrever o nome. Então, ela passou a ser semi-analfabeta, que era a pessoa que escrevia o nome. Eu falei assim, eu acho que dá um pouco mais. Minha mãe aprendeu a ler e escrever pelo Mobral. Eu lembro como se fosse hoje as palavras dela. Eu era cega. Caraca, eu falei assim, mas como que você era cega? Com 2 olhos lindos? Assim, eu enxergava, mas não via. Hoje eu enxergo e vejo. Então, isso me impulsionou em alguma coisa, me fez pensar alguma coisa acerca da educação. A educação ainda é a mola mestre da vida do ser humano. Posso dar uma vírgula no raciocínio do senhor? Professor, eu sei que você já falou comigo para eu te chamar de você, mas eu não consigo deixar de te chamar de senhor e nem de te chamar de professor. De uma forma educada. Sim. E carinhosa. Porque o que o senhor falou da educação ser a mola mestre, esse gancho do nosso podcast, porque o São Gonçalo Podcast é seu, e o Pod é meu, vamos colocar assim. Sim. O senhor pega o gancho, faz essa mescla entre o processo de crescimento educacional do senhor, que ensinou a sua mãe, e aí junta o nosso podcast. O que o senhor acha? Isso também seria uma porta de educação? Sim, porque o que eu vi quando eu pensei esse projeto na escola? É uma oportunidade que eu tenho de dar voz às pessoas, né? Muito embora eu ainda não tenha conseguido chegar ao ponto em que eu queria, de ter uma quantidade maior de pessoas inscritas, uma quantidade maior de pessoas participando, mas eu também preciso, para essa formação, para atingir isso, eu preciso da colaboração dos meus pares, né? De todos os atores que estão envolvidos dentro do processo de educação, comunidade estudantil, professores, funcionários administrativos, direção.
É claro que você também não consegue chegar, como é que eu posso dizer, ao ápice de ter todo mundo ali. Mas se você conseguir uma boa maioria, eu acho que é interessante. E isso faz com que eu também consiga fazer com que o aluno entenda isso, se sensibilize com esse projeto e queira participar. Porque, por exemplo, os temas que nós usamos lá são temas mais recorrentes à nossa atualidade. É claro, evitando alguns temas polêmicos, que é importante. É importante até para preservar a instituição, né, o Colégio Estadual Pão de Acalós, proteger a mim, a direção e até os próprios alunos. Né? Mas a própria plataforma do YouTube tomba. Quando a gente coloca algumas palavras que são de duplo sentido na plataforma, deixa claro aqui, ó, duplo sentido na plataforma do YouTube. E quando o YouTube entende que aquela palavra que a gente falou é duplo sentido, para que quem esteja vendo ou ouvindo não interprete que a gente está querendo separar pessoas. Não é isso, a gente quer juntar pessoas. É a própria plataforma que tomba o nosso vídeo, impulsiona o nosso vídeo de uma outra forma, você entendeu? Pega o gancho aí, professor. E até em função disso, por exemplo, eu criei um grupo com alunos, alguns professores, alguns convidados externos. Então, por exemplo, os textos, eles antes de serem lidos, né, que é um audiocast, na verdade, ele passa por um crivo. Esse é um termo aqui, vamos mudar isso aqui por uma outra situação. Porque eu penso que a escola é o local onde se aprende. Eu não vou querer ali na escola arrumar um problema com um determinado grupo porque eu impus um termo ou até mesmo um episódio que deflaga alguma espécie de ódio a um determinado grupo. Não é essa a proposta. Muito pelo contrário. A proposta é unificar, é transformar. E eu não consigo transformação a partir do momento em que eu desprezo um grupo. Então, a pegada desse nosso podcast é exatamente essa. Falar sobre algumas situações, por exemplo, uma professora de história ela quer falar lá sobre a questão da nova configuração do leste europeu. Mete bronca? Sim, porque é um assunto que é de interesse para eles, é de interesse para ela na aula dela. Ela pode, inclusive, dar uma aula, vamos dizer, falar sobre a importância de Joaquim Nabuco na literatura brasileira, numa aula de literatura. Ela pode, inclusive, disponibilizar o que ela falou lá. Assiste esse episódio aqui que você vai entender um pouco mais da história. Né? E é uma gama grande, né, Erivelto? Sim. É assim, são muitos gomos dentro do leque. Sim, muitos gomos. Professor, eu te cortei, você estava falando da sua mãe, educação da sua mãe. E aí, cortei ele, galera. A minha mãe ela tinha assim, uma preocupação muito grande. Pelo meio em que nós vivíamos, né? Ela tinha essa preocupação de assim, o que seria de nós. Tanto é que lá em casa quem estudou menos fui eu, que estou com um doutorado trancado. O resto todo mundo estudou e ganha dinheiro. Um engenheiro. Como assim, gente? Quem estudou menos foi o senhor? Não, foi pelo menos para ganhar dinheiro, né? Porque quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Tem essa também, é verdade. Então, meus irmãos são todos eles graduados. Eu tenho um irmão engenheiro, 2 administradores, uma em relações públicas, mora na França. Quer dizer, em se comparando com o meio de onde eu vi, as coisas acerca das quais nós passamos, eu acho que nós somos vitoriosos. Mas eu só consegui isso a partir do momento em que eu consegui entender o que a educação é capaz de fazer na vida do ser humano, a transformação que ela faz na vida do ser humano. Isso tem até uma coisa engraçada que eu lembro. Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento. Numa conversa, uma colega falando, né, com ela na escola, que eu dei aula para ela. Falei assim, meu pai vai me dar uma herança de um carro, uma casa em Cabo Frio. Aí o senhor, tio, você vai dar o que de herança para sua filha? Eu falei, já comecei a dar a herança dela. O que é? Você está estudando no colégio bom, está fazendo um curso de inglês, quando terminar vai fazer um curso de espanhol ou alguma outra língua e posteriormente a faculdade. Essa é a herança que o pai tem que dar para o filho. Educação.
Porque Verdade. a educação e o conhecimento libertam. É verdade. Então, se você tem conhecimento, se você tem educação, a partir daí é com as suas pernas. É verdade. Né? Vamos voltar à esculhambação do Eric. Do Eric, que a gente esculhambou ele. Dando algumas aulas, eu fui bater numa escola que... Você acredita? Eu esqueci o nome da escola, mas a escola tinha um apelido. Chamavam a escola de Cabeção. Como assim, gente? Qual é a escola do Cabeção? Era uma escola cenecista que funcionava no Paulino. E ele era meu aluno lá no turno da noite. E o Eric nem bebia. É mesmo? Eric, seu... Eric era juvenil. Você é meu brother, você é meu brother. Saía da escola, era noite, saía, botava a mochila debaixo do braço e ia embora para casa. Sempre foi assim. Nem aí tomava um querosene dele. Não trabalhava com isso. Não, era juvenil ainda. Eric, vamos tomar uma, Eric. E aí depois eu fiquei surpreso de vê-lo fazendo letras. Aí, nesse dia que ele falou assim, estou escrevendo um livro de crônicas, eu falei assim, lembra que eu comprei o primeiro? Eu falei assim, eu queria falar sobre o coroado. Eu falei assim, aí nós vamos ter que parar, sentar, conversar. Tomar uma meia dúzia de Heineken. Tomamos uma cerveja boa naquele dia. Eu não sei nem como foi que saiu o artigo. É mesmo? Pela quantidade de cerveja. Não fala não, que a galera pode polemizar. Mas eu acho que ele anotou antes de a gente tomar aquelas 5 cervejas. O Eric é inteligente demais. Ele é um gênio, ele é um cara... Eu digo pra ele que ele é o Essa de Queiroz de São Gonçalo, ele ri da minha cara. Caraca! Profundo isso, hein, professor? Essa de Queiroz. É porque eu sou da época em que a professora botava a gente pra ler na biblioteca, né? Aí tive que ler Essa de Queiroz, Paulo Mendes Campos. Professor, voltando aqui pra questão, e aí me fala, sua mãe entendeu dentro dos limites culturais dela que a educação era a melhor ferramenta do mundo. Era a ferramenta que iria transformar, gente. O senhor é o caçula? Não, eu sou o mais velho. O senhor é mais velho. E os seus irmãos, todos eles caminharam para outras profissões. Como é, professor, que o senhor decidiu assim, quero ser professor? Na boa. Porque isso é... Professor, a gente está brincando aqui, já tem uns 15 minutos de vídeo, porque o senhor sabe que o professor, ele é 100% espelho. Sim. Às vezes o espelho está meio sujo, naquela pontinha e tal, tem que... Ele é 100% espelho e todo mundo taca pedra no professor. Todo mundo. O senhor concorda comigo? É mais fácil. Mas aí eu vou falar o seguinte, agora eu vou falar para essa câmera aqui. Todo mundo taca pedra no professor, mas todo mundo passou na mão do professor. Sim. Eu preparei o texto de um episódio de um podcast falando sobre isso. Pega o gancho, vai. Existe médico? Existe. Mas para ter médico ele teve que ter o professor. Se você tem um advogado que vai lá e tira um condenado injustamente da cadeia, esse advogado ele teve que passar pelo professor. Mas ninguém tem respeito pelo professor. Eu tinha um professor que falava o seguinte, falar de mim, olha, quero ver ser eu. Porque tem dia que não dá nem para matar o leão. Você tem que passar correndo e largar o leão lá. E no dia seguinte tem 2 leões, né? Porque não é um leão. É verdade. E é difícil. Agora, eu creio também que a questão do professor está muito relacionada ao descaso do poder público em relação a ele. Por exemplo, o cara te coloca para fazer um curso de capacitação no dia e horário que você está em sala de aula. Como isso? Aí não dá, né? Não dá. Aí essa capacitação, ela não te oportuniza ter uma melhora no que diz respeito ao seu salário. Aí você já é funcionário público, vai estudar para quê? É o que a grande maioria pensa. Mas como eu felizmente ou infelizmente, eu tenho uma sede muito grande por saber. Eu quero sempre aprender mais. Para você ter noção, eu fiz uma faculdade à distância na pandemia. Aí eu lembro que eu fazendo prova, me trancava no quarto, a minha filha falou, está fazendo o quê? Eu estou fazendo prova. Pô, mas eu posso fazer uma segunda chance, vou fazer a segunda chance. Eu falei, mas você tirou quanto na primeira? Eu tirei 9. Ela falou, tá ruim? Eu falei, você tá. Mas por que tá ruim? Eu não estou fazendo nada. Por que eu não vou estudar? Ela falou assim, mas esse curso aí tem umas disciplinas que você já fez no curso de matemática, no curso de estatística, não é? Eu falei, então você vai acabar em menos tempo. Eu falei assim, não. Mas por que não? Eu falei assim, porque eu vou fazer todas as matérias de novo. Ela falou assim, pô, tu é muito doido. Eu falei assim, minha filha... Sua filha? Eu falei, eu estou cuidando da minha higiene mental. Porque eu descobri que se eu não fizesse isso, eu ia enlouquecer.
É verdade. Porque o ócio me incomoda. O ócio que eu gosto é o que eu chamo de ócio produtivo. É aquela hora que eu estou sentado em casa, ouvindo uma música, tomando uma cerveja e rabiscando um papel, pensando em alguma coisa para fazer. Mas me fala, como que o senhor resolveu virar professor de matemática? O senhor está me enganando. Fala comigo, vamos lá. Eu falei da minha mãe, a culpa é dela. Aí fala. Eu fui reprovado em matemática na sexta série. Trauma de infância. Aí eu tomei uma coça antológica que minha mãe tinha. Como é que é o nome dela? Maria da Penha. Tá viva ela? Não, ela viajou fora do combinado. Porque pobre bate separando letra, né? Seu filha. Palavrão não pode, palavrão não pode. Seu filha da mãe. Aí errava a separação, voltava, batia tudo de novo. Não fala isso, professor. Tem criança que escuta nosso podcast. No Instituto de Educação e morava no Coroado. E não podia correr, então ia apanhando até chegar em casa. Você tinha que subir um morro e descer o morro. Aí eu prometi para mim mesmo que dali para frente eu ia tomar jeito. Eu acho que eu tomei. Mas aí, mesmo assim, eu ainda não quis ir direto para matemática. Aí comecei a fazer faculdade de estatística e, terminando a faculdade de estatística, eu fui convidado para trabalhar no Colégio Pereira Rocha e no Colégio Nossa Senhora das Dores para dar aula de estatística nos cursos técnicos. E aí eu fui tomando gosto e falei assim, vou aproveitar e vou fazer matemática. E qual a diferença, professor, da estatística e da matemática, no meu ponto de vista ignorante, burro, da minha visão, eu acho que é a mesma coisa. Ou não? Não. E aí, explica para um leigo. Nem caminhão cheio de japonês é a mesma coisa. Então vai, mete bronca. O que a estatística trata? Ela trata de analisar e interpretar informações numéricas. A matemática, basicamente, grosseiramente falando, ela é um número pelo número. Por exemplo, você na escola você aprendeu a equação do segundo grau, mas o professor não disse para você onde você usaria aquilo ali na sua vida. Hoje existe uma nova proposta de ensino de matemática, onde você contextualiza mais a matemática, mas a matemática da nossa época não era assim. Né? Para você ter noção, os estudos de matemática até a década de 70 era baseado no livro Elementos de Euclides. Lá atrás. 1900 e biscoito. Nada, aquele período lá de Grécia. Período Jurássico. Isso. Então, a estatística antes ela era vista como um ramo da matemática. E a partir de um dado momento, lá para 1700, a estatística foi desmembrada da matemática e passou a ser aceita como ciências. Coisa que até então não era. E hoje, estatística você precisa para tudo. Se você for atravessar a rua aqui, você precisa fazer uma estatística, calcular a probabilidade da sua capacidade de chegar a outro ponto da rua, considerando que vem um carro no sentido contrário a uma determinada velocidade. Então faça a estatística do nosso São Gonça Podcast. Hoje nós estamos com 500 inscritos no YouTube e estamos com 1.000 e pouquinho no São Gonça Podcast. Daqui a 10 anos a gente chega a 1.000 inscritos. É sacanagem, né? 10 anos é brincadeira. Olha só, fala aí, professor. A sugestão que eu te dou, inclusive, mete bronca. Quando você falar isso, começa a observar as métricas. As métricas mensais que tem ali no canal do YouTube. No canal do YouTube. Você vê o seu crescimento mensal, semanal, e por aí você mais ou menos pode fazer uma projeção. Eu vejo. Pesquiso bastante sobre isso, por isso que eu estou brincando para o senhor. Eu também faço muito isso. Mas aí fala. E aí eu resolvi por bem fazer matemática, porque eu percebi que lecionando eu poderia ter, organizar o meu horário, fazer o meu horário de trabalho. E isso aí, quantos de nós gostaria de ter essa possibilidade de você formalizar o seu horário de trabalho? Quantas escolas o senhor trabalha hoje, professor? Hoje que... Né? Não, melhor, vou melhorar essa pergunta. Quando o senhor resolveu se formar em matemática, qual foi a faculdade? E aí o senhor falou assim, quero dar aula. Eu comecei, em matemática, comecei pela UF. O senhor fez o Enem lá? Não, Enem não, foi... Na época, não. Não, era a Vera mesmo, era a Vera. Passei para matemática na UF, mas os horários da instituição pública elas não favorecem o pobre. Porque
tinha uma aula de meio-dia às 2, depois outra aula de 4, não dá. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Vale ressaltar, eu sei que você deve estar vendo o vídeo aí, a galera da UF sabe, eu tenho vários amigos que são da UF, o meu enteado estuda na UF, e às vezes ele tem aula 10 horas da manhã e só vai ter outra aula 3 horas da tarde. Daí você... Aí, posteriormente, fui para a UERJ, aqui, FFP. Também o mesmo problema de horário. E quando eu estava aqui na FFP, eu já era casado, né? Filho pequeno, então eu não poderia, porque aquilo para mim era um luxo, me dar o luxo de ficar naqueles horários quebrados dele, porque eu tinha que botar o feijão arroz em casa. Uma luta. Então o que eu fiz? No último ano eu fui para o Universo e fechei o curso lá. Porque, a bem da verdade, no meu modesto entendimento, eu acho que você vê muita gente falar, mas fulano estudou na UF, mas fulano estudou na universidade e tal. Quem faz a faculdade é o indivíduo. Você pode ser o melhor dentro do seu segmento, tendo estudado em lugar A, B ou C. Isso aí vai da natureza de cada um. Querer buscar, querer aprender mais, querer conhecer mais. Eu acho que é dessa forma. Tanto é que quando eu fechei o curso de graduação no Universo, fiz concurso para o Estado, passei entre os 20 primeiros colocados no meu concurso. Para professor do Estado. Para professor do Estado da primeira matrícula. Na segunda matrícula, eu quase não passo por conta de uma confusão que teve, porque cancelaram a prova. Por algumas questões relacionadas, eu acho que tinha uma briga do Estado com os adventistas em relação ao dia da prova. E aí foi uma confusão danada. No final, teve gente que perdeu essa prova por conta da briga do Estado com os advogados dos adventistas. Nada contra os adventistas, tá? Deixar isso aqui bem claro. Deixa claro que não tem nada... Não, nada contra. Inclusive, eu tenho amigos adventistas. Só que criou-se esse impasse. Quando eu cheguei em casa, eu tinha ido para uma festa, cheguei em casa às 2 horas da manhã, aí fiquei sabendo que caiu a liminar e a prova seria num sábado de manhã, às 7 horas da manhã. Você imagina como é que eu cheguei para fazer essa prova? Cheio de Heineken na cabeça. Sim, eu lembro até que teve uma hora que eu dormi, aí faltando 2 horas, tinha um colega atrás, o cara chutou a cadeira, eu acordei e pedi para ir ao banheiro. E o cara que estava tomando conta falou assim, o senhor está doido, você não vai fazer prova? Eu falei, não, vou só dormir um pouquinho só, mas eu vou acordar já. Aí, 10 horas, o cara me acordou, 9h30, o cara me acordou, fui lá, lavei o rosto, voltei e fiz a prova. Passei. Bem, foi no rabo da fila? Foi. Mas você não precisa mais do que uma vaga. Aí consegui passar. E estou aí com as 2 matrículas. E atualmente eu trabalho também na Universo, onde eu sou responsável por uma disciplina nacional, que é uma disciplina online. Eu sou o produtor do podcast, criei um podcast lá com do Universo? Da Universo, com a professora Daniele, que é o Universo Cast. De vez em quando a gente coloca um aluno lá, os professores estão colaborando, e a gente também, esse podcast, nós estamos com ele no nosso canal, no YouTube, e também no Spotify. Quer dizer que você... Não, você não. O meu diretor falou assim, não é você não respeita o cabelo branco do Lulu Santos. Não, sacanagem, pô. Meu editor fala lá no meu ouvido, mas quem toma a bordoada aqui sou eu, entendeu, professor? Isso aí. Meu diretor artístico fala lá, ele fala lá e me sacaneia. Quem toma... aí ele fala lá e me induz ao erro aqui pra sacanear o senhor, entendeu? Quer dizer que o professor Erivelton tem um podcast além do Pand. Sim. Tem do Universo. Mas peraí, a gente conversou em off, eu tô sabendo que eu vou ganhar uma bolsa. Sim, tá aqui inclusive, ó. O meu papai, olha só. Podcast profissional. Não esquece o raciocínio, não. Estávamos falando sobre o Universo Cast. Universo Cast. Isso. Olha só como o São Gonça Podcast é metido. Professor, não esquece o raciocínio. Estatística com H. Se a galera quiser encontrar o senhor, trocar uma ideia com o senhor, além de ficar os 2 canais na descrição do vídeo, além de, muito provavelmente, algumas vezes aparecer o Instagram aqui na barrinha, que eu sempre coloco lá, o Instagram do senhor. Mas se a galera quiser conhecer o senhor, que a galera quiser
te conhecer como professor, a galera quiser te convidar para uma palestra, a galera quiser levar um tema para o seu podcast, fala aí o seu Instagram, presta a câmera aqui, já pede para a galera se inscrever. Rapaziada, não me abandona não, tô eu lá, ó, fraquinho, mais ou menos, né? Brincadeira. Vamos fortalecer. Mas fortalece o mais velho lá. O meu podcast no Instagram você pode me achar lá com @Erivelto Nunes ou @Estatística com H. Que é o canal do seu podcast. É o canal do meu podcast. Tá? Que o meu podcast está disponível somente no Spotify. Aliás, no Spotify e nas principais redes de streaming. Eu hoje cheguei. No Deezer, né? Spotify, no Google Play. Eu estou chegando hoje quase a 10 mil ouvintes mundo. Ó, maneiro. No Estatística com H. Pô, professor, vamos produzir o vídeo, né? Sim, mas Não. Vamos produzir. Demanda. Ô, Universo, vocês têm dinheiro. Vamos dar uma moral. Já tem o áudio. Vamos produzir o vídeo, né, professor? Mas esse do Universo Cast, ele está numa fase experimental. Nós já estamos nos programando para 2024? No próximo ano já começar com os vídeos. Posso ser o primeiro convidado? Por que não? Já vou listar você. Você, inclusive, vai gravar um episódiozinho lá pra gente. Opa, vambora, nós. Não vai doer nada. Nem dói. Professor, mas fala aí, volta ao assunto aí. Aí o senhor começou a produzir lá com a sua gurizada lá do seu colégio. Não, mas o senhor não falou o colégio. O senhor falou o colégio? Colégio Estadual Pandiá Caroja, né? Aqui na Rua da Feira. Que produz o Pod Pand. Mas como é que eu cheguei ao Pod Pand? É isso aí, pô. O senhor não falou, pô. Vou te explicar. Diga, mete bronca. Entramos em pandemia, né? Verdade. Dando aquelas aulas online horríveis. Aí em 2021... Em 2020, me convidaram para fazer um serviço pela Secretaria Estadual de Educação, que era para gravar vídeo. O senhor pode dar uma vírgula? Sim. Não vai perder o raciocínio? Não. Então, meu diretor falou assim, esquecido, pede para ele falar o seu slogan. O senhor conhece o nosso slogan, professor? Sim, porque do lado de cada poça também tem cultura. Ele veio estudado, galera. Mete bronca. Vai, volta no raciocínio. Decorar é comigo. Vai, professor, mete bronca. O que aconteceu? Em 2000, me ligaram da Secretaria Estadual de Educação, porque eu já havia feito alguns trabalhos lá pela Secretaria, me pedindo para gravar uns vídeos. Porque colocariam no canal Seduc. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Na verdade, todos os professores tiveram que se virar nos 30 para produzir. Mas esse era para a rede, no ano de 2020. Aí doeu, hein? Sim. Mas aí eu falei assim, vai sair um cascalhinho, né? Vai sair um farmerê. Só que não. Não, era no amor. Mas sabe aquele amor exigente, aquele amor que quer demais você? Você não faz não, que você vai trabalhar em Caxias. Aí eu tive que comprar um ring light. Comprei uma porção de coisa lá, porque minha filha também precisava, por causa da faculdade. E aí, um belo dia, a pessoa lá que recebeu, para quem eu mandava o vídeo, mandou uma mensagem reclamando. A sua luz está muito escura. Olha. Aí eu falei, mas... Essa é boa, hein? Olha, eu pensei, minha filha, você... Responda ou não responda? Responde não. Vai lá no supermercado, compra pão e volta que você vai voltar melhor. Compra Heineken. Fui lá, comprei uma Heinekenzinha, o pão que ela queria, voltei melhor. Falei assim, vou melhorar a luz. Aí fui procurar um outro lugar. E depois reclamou, tem cachorro na sua casa? Eu falei assim, não, mas tem um cachorro latindo. É do vizinho, como eu vou falar? Aí eu tinha que tratar isso e estava dando trabalho. E, no amor, né? Só amando muito, né? Aí fica ruim. Mas aí isso me lembra de uma máxima que diz o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Também tem essa, né, professor? Porque eu enxerguei lá na frente. E lá na frente, o que me aconteceu? Fui convidado para, no ano de 2021, participar da elaboração do material que ficaria num aplicativo da Secretaria Estadual de Educação, que é o Aplix. Produzir material didático, videoaula e podcast. Só que quando chegou no podcast, como é que é o podcast? Eu achei que eu ia fazer um podcast feito esse aqui. Não, era só de áudio, era o audiocast. Eu tive que pesquisar. Só que isso era uma quarta-feira, eu tinha que entregar no sábado. 3 dias? Aí corre daqui, corre dali, sassarica daqui, dali. Resolvi. Tanto que a grande maioria dos podcasts do Estado, que estão no Aplix,
você vai... seu. É a minha voz. A minha voz é o meu texto. Aí eu gostei da ideia e criei o Estatística com H. E os temas eram corriqueiros da aula, professor? Sim, era sobre os assuntos abordados. Normal, tipo, que era, sei lá, se eu equação do segundo grau. Eu podia contar a história da equação do segundo grau. Juros simples, juros compostos. Poderia fazer um bate-bola falando acerca deles. E aí, o que aconteceu? Voltaram às aulas. E eu percebi que estava todo mundo muito perdido. O desinteresse dos alunos, os professores sem muito saber o que fazer, né? Hoje nós temos um problema muito grande em sala de aula, que é a utilização de aparelho celular em sala de aula. Você está dando aula, o cara está com fone no ouvido, quer ouvir música, quer dancinha de TikTok, e a aula mesmo nada. Como eu poderia fazer alguma coisa para poder trazer esse aluno de volta? A primeira tentativa foi criar o PodPod. E aí nós fizemos lá coloquei o nome no grupo de professores para eles escolherem, esse foi o nome escolhido, botei uns alunos para fazerem, cria a logomarca aí, que você criando a logomarca, nós vamos fazer uma votação, a que ficar melhor é a que vai para o ar. Beleza. E aí comecei a criar o grupo de pessoas para fazer redação, pessoas para fazerem a leitura, pessoas para fazerem postagem, né? E a coisa foi dando certo. E, atrelado a isso, eu também criei, lá na própria escola, ainda pensando nessa problemática do aparelho celular, o aluno não usa o celular? Mas usar celular em sala de aula, você não vai poder usar celular em sala de aula. O que eu fiz? Um pouquinho de conhecimento que eu tenho na parte tecnológica, eu criei jogos matemáticos, usando uma plataforma livre, onde os alunos iriam jogar, porque eu vejo a maioria jogando. Professor, tem jogo? Tem. Só que o jogo vale nota. Aí os caras ficaram, mas jogo vale nota? Vale nota. Então vai ser fácil assim, se você souber a matéria. Ele tinha que estudar a matéria para poder jogar. Papai. E aí era o seguinte, no final eu dividi a turma em 6 grupos, vocês vão jogar um contra o outro. O campeão daqui vai pegar o campeão da outra sala. Eu fiz um torneio na escola. Torneio de estatística? Não, de matemática. Matemática. Abordando os assuntos que estavam sendo cobrados naquele bimestre em sala de aula. Professor, deixa eu fazer uma pergunta fugindo do nosso script. Não perde o raciocínio, né? A gente continua lá no Contextualizando o podcast lá da Universo. Sim. Que é o Universo do PodPand, mas não vamos esquecer do Universo, não. Tá. Por que, professor, que a matemática é um bicho de 7 cabeças? Vê bem, calma aí, vamos complicar mais essa pergunta, porque o senhor é muito inteligente. Aí o senhor ia me responder de uma forma assim, igual um samurai. Não é isso que eu preciso, nem isso que a galera precisa. Além da matemática ser um bicho de 7 cabeças, o senhor acha, agora vai comprar o barulho ou não? Ou vai virar bagre para esquivar da pergunta, ou vai comprar o barulho? O senhor acha que a matemática é um bicho de 7 cabeças por causa da produção do professor? Pensa bem, não é fácil de responder, não. Uma gama de questões relacionadas a isso. Eu tenho o hábito de dizer, me desculpem meus colegas de profissão, que o maior problema da matemática é o português. Porque o meu aluno ele não lê. Se você não lê, você não entende. Virou bagre, culpou o professor de português. Tô brincando, vai, professor. Se você não entende, você não interpreta. Então, nós hoje estamos numa sociedade muito imediatista. O cara quer o troço para ontem. Então, por exemplo, a paciência do cara chegar e desenvolver a questão. Eu vejo, por exemplo, quando o professor dá uma prova de múltipla escolha e o cara não exige o cálculo. Só para você ter uma noção, abrindo um parêntese rápido. Mete bronca. Eu estou dando uma aula para 2 meninos que são de Campo Grande online. Aí a mãe dele me mandou a mensagem ontem dizendo a nota do cara. O cara saiu de 4,3 para 7,8. Você é bom mesmo. Eu falei assim, não, eu não sou bom. Bom é ele. Porque ele entendeu a mensagem. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, todas as listas de exercícios que eu dei para ele chegava lá, era questão de múltipla escolha, ele ia lá, marcava X e me entregava, a resposta estava certa. Mas cadê o cálculo? Aí eu passei a exigir dele a memória de cálculo. Escreve o passo a passo o seu desenvolvimento.
Porque quando você escreve passo a passo o seu desenvolvimento, inicialmente você vai lembrar da forma. Depois, você vê como se monta o problema. Porque quando é uma prova, por exemplo, dissertativa, tem que ter memória de cálculo. Então, habitue-se a isso. Esse é uma condição. Um outro problema que eu vejo também, eu vejo muito pouca preocupação da família com o aprendizado. O que a grande maioria dos pais não conseguem entender é que o professor ele ensina matemática, ensina ciências. Ele não é o educador é o pai e a mãe. Então, os responsáveis estão largando a educação, o cuidado com os filhos dele para cima de nós. E deixa o aluno 12 horas no colégio. Tudo bem, gente, existe a necessidade disso, né, professor? Vamos também ser um pouco coerente, equilibrar um pouco as coisas. Existe a necessidade disso, do pai ter uma rotina ou a mãe ter uma rotina muito grande que vai deixar a criança no colégio? Mas a educação é tua, meu brother. Sim. Né, professor? Sim. Então, isso aí é um outro grande problema. Sem contar que durante algum tempo existiu nas escolas da rede municipal, me corrijam depois se eu estiver errado aí nos comentários, que fazia o que nós chamamos de aprovação automática. Eu me lembro dessa época. Então o cara ele era aprovado sem saber nada. E isso aí vira uma bola de neve. Eu tenho alunos que estão em turma de correção de fluxo que o cara não consegue escrever o nome. O cara escreve o nome com letra minúscula. Correção de fluxo seria o quê? Sei lá, 15 anos? 15, 17 anos. É aquele cara que está fora da faixa etária, né? E ainda não tem idade para fazer o EJA. Que seja, por exemplo, antigamente a quinta série era crianças com 12, 13 anos, da nossa época. Hoje a quinta série é crianças com 10, 11, não é isso? É que eu tô enganado? Sim, e tem aluno com 17 anos, pô. Então seria esse exemplo desse cara que está fora... Esse cara está fora da faixa. Mas o Estado também não pode impedi-lo de estudar, porque a educação é um direito de todos, isso é constitucional. Mas aí também precisa ser feito alguma coisa, né? Tem outras alternativas aí, o Acelera, mas você vê que o cara não produz. É como se você estivesse fazendo dele um analfabeto funcional, né? Mas aí, onde é que entra a matemática nisso? Nós precisamos repensar também, nós, enquanto professores, eu também assumo a meia-culpa aí, de nós assumirmos uma meia-culpa e tentar, de alguma forma, melhorar um pouco a forma acerca da qual nós também estamos ensinando. Aí veio esse novo ensino médio, né, que está um troço que ainda não está bem definido. Existem boas ideias? Existem sim, mas olha só, olha a distorção, a dificuldade que se tem, por exemplo, você avaliar um aluno de uma escola pública e um aluno da escola particular. Não tem parâmetro. São os dois, só cada um tem não tem parâmetro. Não adianta o professor falar que tem, que não tem. Não tem parâmetro. Esse ensino médio, numa escola particular, isso aí é repassado no turno da tarde, no contraturno. Já na escola pública, não. É no horário de aula do cara, porque normalmente, às vezes, o cara não pode estar lá no contraturno, porque está trabalhando, está ajudando o pai, está ajudando a mãe. Então, por N situações. Então, eu acho que isso aí também precisa ser repensado. Mas não fugindo da pergunta, então eu acho que, principalmente, a questão de leitura. Eu vejo que o aluno hoje ele tem uma dificuldade grande de ler. Por exemplo, você pede o aluno para ler o que for. Aí, leia para mim, Leo. Aí você quer derrubar o aluno, você pergunta para ele o seguinte: o que você entendeu do que você leu? Ele não sabe dizer. Sabe por quê? Porque primeiro ele lê numa velocidade nível Speed Race, né? Boa. E aí não vai entender, ele não interpreta, né? Por exemplo, o que se assiste em TV, hoje nós temos muito acesso. Gente, eu costumo dizer que redes sociais, a tecnologia, ela pode ser usada para o bem. Tá? Por exemplo, você tem audiobook, bons audiobook, você tem bons filmes que você pode ver, bons documentários.
Mas isso é coisa que não interessa. Isso é coisa que, para ele, o cara prefere ver coisas que façam apologia a algo que não seja interessante ou indevido ou ilegal, a tentar adquirir um pouco mais de cultura. Mas eu vejo também que, em parte, alguns deles veem o retrato que eles têm na família. E eles acham, eu acho que eu não vou. Eu vivi com aquilo, meu pai é Y, minha mãe é X, então é o que se tem para mim, e dificilmente você vai resgatar, mesmo que um professor, mesmo que um mestre, mesmo que uma escola tenha uma visão educacional muito lúdica, para poder laçar aquele aluno, a realidade dele é uma realidade difícil. Mesmo que essa criança ou esse adolescente, ou até mesmo esse adulto, queira sair, ele vai ter que se esforçar pra cacete pra ele poder sair. Mesmo que todos os professores da classe dele falem assim, cara, eu te ensino meia-noite, você vem. Eu te ensino. Não é, professor? Sim. Professor Erivelto, o senhor consegue me ensinar matemática 2 horas da manhã? Eu duvido que o senhor vai falar que não. Não é isso? O português, professor do português. Professor, me ensina a ler um texto, uma interpretação de texto, enfim. E aí o cara fica ali, né, entre a cruz e a espada, e enfim. Não vamos contextualizar, vamos polemizar isso daqui, não, mas dá a sua visão final. Só para acrescentar acerca disso tudo também, eu vejo que também precisa repensar a estrutura da sala de aula. Por exemplo, é humanamente impossível você conseguir ter uma turma homogênea. Mas quando você tem necessidade de ter na mesma sala 60, 40 alunos, é desumano. Algum vai se perder pelo caminho. Não, ou alguns, né? Além de alguns se perder pelo caminho, o estresse do professor é absurdo. Sim. Esses dias eu estava lendo uma matéria que tá... Tudo bem, a pandemia causou muito isso dos professores. E os professores tiveram que rebolar nos 30. Tem várias entrevistas, gente, que você está vendo aqui. Você pode pegar lá o primeiro canal. Existem professores de psicologia, de matemática, de arte. Já passaram aqui. Hoje, o senhor é o vídeo 102, só para o senhor ter uma ideia. 102 vídeos. O senhor está participando da 3ª temporada do São Gonçalo Podcast. Então, são mais de 100 vídeos que a gente já produziu aqui. Então, o estresse do professor é muito grande. O cara não consegue, a pessoa não consegue dar aula para 50 alunos. Sim, isso. Não consegue passar a mesma didática, cara, por infinitas coisas, isso, né, seu professor? Que o professor está adoecendo, né? Eu ia entrar nisso. A saúde mental está indo embora. Eu ia entrar nisso, eu ia entrar nessa questão. Existem professores que estão aí passando por depressão, passando por problema, o salário atrasa, o cara não tem condução, o cara não tem alimento, o cara não chega na escola, não tem uma comida decente, o cara demora 3 horas para chegar num colégio lá, não sei, na casa do cacete, enfim, várias situações que atinge a quem? O aluno. O aluno. Né? Porque tudo isso vai estourar no aluno. Professor Erivelton, vamos, antes da gente ir para as considerações finais, vamos falar um pouquinho lá do nosso canal Pode Pand. A gente já falou bastante dele, do universo lá, do projeto. Esse projeto surgiu... Antes da gente ir para as considerações finais, tá, professor? Esse projeto surgiu a partir de uma conversa minha com a professora Daniele Mello, que é coordenadora de pós-graduação da unidade aqui da Universo, em São Gonçalo, falando sobre a ideia. Eu tinha conversado com ela, pedido ela para gravar um episódio para o Pode Pand. Assim, mas o meu é só de áudio, mas a gente pode começar assim com áudio. Aí ela falou com outros 2 professores lá, o professor Dorval, do curso de Direito, que é o gestor do curso de Direito, e com a professora Luara, que é a gestora do curso de Psicologia. Nós tivemos uma reunião, eu dei mais ou menos a ideia da estrutura e começamos a fazer o podcast, assim, primeiro despretensiosamente, né? Mas aí a coisa agora está começando a enganjar, porque nós agora estamos com os professores compraram a ideia. E aí fica muito legal, né? Você é especialista numa certa faixa, num certo assunto, você vai lá, faz uma... Domina. Entendeu? E eu acho isso muito interessante até para estimular o aluno, né? Pô, mas como é que eu vou ouvir podcast? Pô, você não vem no ônibus com fone no ouvido? Bota lá no YouTube ou no Spotify ouvindo, né? Tem vários episódios, né? É uma forma de você
passar o tempo da viagem longa de ônibus, né, desagradável, depois de um dia inteiro de trabalho, e ao mesmo tempo vim adquirindo um certo conhecimento. Eu acho que isso aí é muito interessante. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo, né? Professor, qual foi o episódio mais recente que o senhor viu nosso lá? Ó? Não vai falar que foi do Eric Bernard, não, porque o Eric Bernard passou aqui já há um tempão. Eu ia falar o do Eric. Não valeu. Vai. Vou te dar a chance de você pensar de novo. Já virou quiabo. Quiabo não, Bacri. Vai. E eu vi esse último do... Esqueceu. Fábio Peçanha. Isso. Ou do... Caraca, até eu gente, esqueci. Tinha um casal. Do Literatura na Varanda. Literatura na Varanda. Achei muito interessante. E eu vejo assim um legal aqui que vocês fazem. É o estímulo à leitura. Professor, pega esse gancho, vai. Depois eu vou te falar uma opinião minha. Pode, vai. Porque eu acho que a leitura é tudo, gente. Leitura é tudo. Eu acho que eu sou da época em que eu viajava ao mundo através da leitura. Hoje você pode viajar ao mundo através utilizando recursos tecnológicos. Você pega uma imagem lá da Torre de Pisa, pega uma imagem lá de Nice, na França, pega uma imagem da onda de Nazaré, você pega... Portugal. Em Portugal, né? Você vai a vários lugares lá, pode assistir lá o Grande Prêmio de Monaco, né? Que é colado ali em Nice, né? Viajou, não saiu do lugar. É verdade. Mas antes, sem o advento dos recursos tecnológicos, você viajava por aqui, ó. Pelos livros. É verdade. Eu acho que está faltando um pouco disso. É verdade. E eu faço questão, professor, além de colocar vários livros, eu coloco o meu, né? Não sei se o senhor sabe que eu sou escritor também. Sim. O senhor sabe disso ou ficou sabendo agora? Pode falar a verdade. Ou o meu diretor falou no seu ponto aí. Eu assisto o podcast, comento no Instagram, eu sei que eu sei. Eu escrevi o Cristiano Lopes, o tio Cris, a turma do vovô Miguel também, que é a galera que eu faço... A gente trabalha com inclusão social. Legal. Esse livro aqui é o livro que o... Oh, meu Deus, Literatura na Varanda deixou. Tem o Zé Salvador, que ele fica por aqui. Zé Salvador. Cordel? O Cordel, aqui. Prisões de Estimação, que meu camarada, o Winter Nunes. Não, o Winter Bastos deixou aqui pra gente. Então eu faço questão de deixar aqui, professor, porque exatamente quando o São Gonça Podcast ele começou a ser criado, a ideia sempre foi essa: incentivar a literatura, incentivar a produção artística, incentivar a produção cultural. E é uma coisa que eu sempre falo aqui: essa porta do São Gonça Podcast está aberta para qualquer vertente artística. E aí pode ter um abençoado falar assim, ó, mas o professor não trabalha com arte. Você que pensa, ele é a arte da comunicação, ele é a arte da matemática, ele é a arte da estatística. E aí, sabe por quê, professor? Por quê? Porque do lado de cada poça também tem cultura. Papai, dá cincão, papai. Agora deixa eu te falar uma coisa. Fala aí, professor. Eu tenho 2 livros publicados. Mete bronca, fala aí antes que a gente esqueça. Álgebra Linear, que eu escrevi em coautoria com o professor Fábio Freitas e com o professor Bruno. Né? É um livro mais focado para a área acadêmica. E a minha dissertação de mestrado, ela também foi transformada em livro, que é Educação Ambiental. Maneiro. Luxo ao lixo, onde eu falo sobre reaproveitamento de material para produzir material didático de matemática. Bacana. E se alguém quiser achar esse conteúdo, como é que faz, professor? Esse livro tá fora de edição, né? Mas eu estou para relançar esse da tese. Ele precisa fazer mais uns ajustes, mais atualizados dele. E estou contando aqui para você em primeira mão. Já comecei a escrever um livro falando sobre a história da criação do Podpand. Os êxitos acerca dos quais nós chegamos. Os êxitos. Os êxitos, os erros, os acertos. O ônus e o bônus, né, professor? O ônus e o bônus. Né? Professor, nós estamos agora realmente chegando às considerações finais. Quer falar alguma coisa que o senhor esqueceu? Quer comentar alguma coisa que o senhor esqueceu? Quer mandar um recado para alguém? Agradecer alguém? Mandar um salve lá para a galera lá do Universo, para a galera lá do Podpand, para o seu colégio, enfim. Essa é a hora. Bem, eu queria mandar um abraço forte aí para os meus contemporâneos, né, meus colegas aí do Colégio Estadual Pão de Acaloja, da Universo. Fala para essa câmera aqui, professor. Também
do Colégio Raul Fernandes, lá, a direção me pediu para que fizesse um podcast lá para eles. Eu criei um podcast lá também, o Fala Raul Podcast. Também está começando devagarzinho. Tem o podcast também da Escola Municipal, professor Daci Ribeiro em Maricá, que eu dei uma assessoria lá para montar lá, a pedido da diretora, a professora Rejane Batista. E dizer para todo mundo que o mundo não é um morango, né? Não acorda cedo para trabalhar não, neném, porque senão você vai ver. Só isso? É só isso. Tranquilão? Então pede para essa galera aqui, professor, comentar, compartilhar e se inscrever, rapaziada, por favor. Não deixe de compartilhar, de assistir o podcast e deixar lá seu comentário. Larga aquele likezinho lá, boy. Vai doer nada. Nem doeu, né? Nem doeu. Então, eu ressalto os meus agradecimentos ao queridíssimo professor Erivelto, mais conhecido como Lulu Santos. O meu editor tá aqui, ó. Galera, então foi isso. Você que é artista aqui do universo de Niterói, São Gonçalo ou adjacências, está convidado para participar aqui da nossa parceria com o São Gonça Podcast. Então, ó, ressalto também que todo esse áudio e esse vídeo fica salvo e gravado em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify e lá vai fumaça. Beleza, professor? Beleza. Enquanto o senhor assina essa agenda do livro seleto, nós vamos fechar com chave de ouro. Por quê? Porque do lado de cada poça também tem cultura. Então foi isso. Valeu, galera. Um abraço, fica com Deus e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, professor. Deu uma engasgada, mas... Cincão pra nós. Valeu. E aí, professor? Adorei, poxa. Curtiu, professor? Gostei demais. Show. Bom pra caramba. Assina aqui, tem. Pô, claro, pô. Calma, a gente vai tirar foto, pera aí. Curtiu, professor? Pô, adorei.